Pai, nós vamos ouvir Tua voz. Jesus, fala com a gente, Tu que és a palavra encarnada de Deus. Que na exposição do Senhor aqui hoje, nós sejamos transformados, porque Tu és o Evangelho. Espírito Santo, abre os ouvidos de cada um aqui. Faz aquilo que só Tu podes fazer, que homem nenhum pode. Convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Opera em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Lucas 18, de 9 a 14. Esse é o Evangelho que nos propõe o lecionário da Igreja Anglicana hoje, para esse dia do tempo comum, depois do Pentecostes. Obrigado, amor. Lucas 18, nós vamos ler do 9 ao 14. Semana passada nós falamos aqui sobre a viúva insistente frente ao juiz iníquo. Quem estava aí semana passada? Alguém ouviu o sermão depois no Spotify? Escute, quando você não estiver aqui, escute lá depois, porque a gente considera os sermões de domingo um dia especial e uma palavra especial, onde Deus alimenta e nutre essa igreja, para a gente poder digerir isso ao longo da nossa semana. Às vezes a gente faz até meditações ao longo da semana em cima do sermão de domingo, para você ter ideia. Por quê? Porque a gente considera uma nutrição especial. Digamos que é um almoço especial de domingo que Deus nos traz aqui nesse lugar. Então, medite sempre, considere essa palavra aqui importante, essencial, considere esse dia um dia solene. Amém? Lucas 18, 9 a 14. O fariseu e o publicano. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava para si. Orava de si para si mesmo. Eu não sei como é que está ali. O fariseu ficou em pé, orava consigo mesmo. É isso, orava de si para si mesmo. Dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano aí. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas ainda batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, tem misericórdia de mim, que sou o pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Meu irmão, essa porção do Evangelho de hoje é uma continuidade do sermão passado. E nós temos que pensar que os Evangelhos, eles são estratégicos. Os Evangelhos não colocam uma parábola depois da outra, só porque foi colocado ali de modo aleatório, tá? Um contador de história, ele seleciona fatos para poder dizer algo. Existe uma narrativa. Se você observar os evangelhos para a par, um do lado do outro, você vai ver que nem todas as parábolas, ou nem todos os discursos e nem todos os acontecimentos da vida de Jesus estão marcados em ordem cronológica certinha. Lucas tem um jeito de contar, Mateus tem outro, Marcos tem outro, embora em alguns momentos eles sejam muito paralelos. Tem algumas coisas que só está em Lucas, só Lucas sabia, E algumas coisas que só Marcos sabia, porque ele, tinha estado com São Pedro. Já Lucas nem esteve nos acontecimentos, Ele fez uma pesquisa profunda com todo mundo que
fosse testemunha ocular para poder contar essa história. Então ele encontra alguns eventos, alguns fatos, mas fato é que quando você está contando uma história, para poder convencer as pessoas, e o evangelho é isso, é convencimento das pessoas. Lucas está contando o evangelho para um tal de Teófilo e está convencendo ele a respeito de algumas coisas. E ele começa no capítulo anterior falando sobre um discurso de Jesus a respeito do reino de Deus. E aí depois ele começa a dizer, olha, esse reino já é, mas ainda não. Falou, esse reino não vem com aparência visível, mas ele está entre vós. E ele virá como um relâmpago que toca no Oriente e se vê no Ocidente. E você, caraca, como assim? Ele já está entre nós, mas não está. E aí Jesus entra com a parábola da viúva, que está ali constantemente pedindo a Deus para vindicar a sua causa, né? E a causa dessa viúva, essa viúva no discurso de Jesus ali, e na forma como Lucas está apresentando, é a própria igreja clamando diante de Deus para que venha o reino, para que Deus faça justiça a ela, tá? E a vinda do reino de Deus é a justificação da igreja, de tudo aquilo que a igreja acreditou ao longo dos séculos. Contra quem? Naquele período específico era contra Israel mesmo, porque Israel reivindicava ser a verdadeira igreja, a verdadeira carral de Deus. E Jesus estava falando, não, a verdadeira igreja se reúne em torno de mim. Eu sou o tal do Messias, prometido nas Escrituras, e por meio de mim vem o reino de Deus. E aí depois ele começa a contar outras coisas e começa alguns fatos e algumas parábolas vem vindo depois dessa parábola da viúva, tá? E aí você percebe que Lucas está dizendo coisas a respeito do reino de Deus, tá? Primeiro, que nós devemos orar sempre, nunca desistir, né? Do que? Da missão mesmo, né? Depois ele entra com uma ideia de que quem confia em si mesmo, né, na sua justiça própria, não pode entrar no reino de Deus, que é a parábola de hoje, tá? E aí depois ele fala sobre as crianças, ele recebe algumas crianças no colo. Essas coisas aconteceram nessa cronologia, ali pouco importa. Lucas só está lembrando que Jesus recebeu crianças, e ele está dizendo, olha, se você não recebeu o reino de Deus como uma criança, ou seja, de modo bastante humilde, porque criança naquele tempo não existia roupinha para criança, desenho para criança, coisa específica para criança, vai nascer depois do século XIX para frente. Ou seja, você tem 2000 anos de história que não tem essa história, esse negócio aí. 2000 anos não, né? Desde que o ser humano existe, não tinha coisa específica para criança. Criança não era importante naquele tempo. Você tem um ser que não era importante naquele tempo, era criança, tá? Era mais ou menos no nível de um escravo, enfim, tinha mais ou menos essa relação, tá? Em alguns lugares no Oriente Médio ainda se tem essa perspectiva, essa visão assim também. E aí Jesus fala, se você não receber o reino de Deus como uma criança, você não está apto para ele. E aí depois ele continua com a história de um jovem rico que chega perto dele, e através dessa história ele diz o seguinte: quem confia nos tesouros da terra não tem coragem de entregá-los, e aí não pode entrar no reino de Deus. Tudo tem a ver com o reino de Deus. Se você confia nos tesouros dessa terra e não tem coragem de entregá-lo, você não pode entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus tem a ver com tesouros do céu, com valores do céu. Não confie nos valores dessa terra, né? E quem larga tudo pelo reino de Deus vai ser recompensado. Então veja, está tudo relacionado ao reino. Se você confia na sua própria justiça, não tem lugar para você no reino. E que reino é esse? O reino, cara, é exatamente o bem maior, o grande objetivo de tudo aquilo que Jesus estava falando o tempo inteiro. Um reino, um lugar de harmonia com a justiça e com a vontade de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o lugar ou o tempo em que Deus, o próprio Deus, Criador, governa sobre as coisas, e todas as coisas estão em harmonia perfeita com a sua vontade. Você quer invocar o reino de Deus todos os dias sobre a sua vida? Porque é isso que a gente faz como igreja, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não é verdade? O que é o reino de Deus? É a vontade de Deus estabelecida na terra como no céu. Todo mundo entendeu isso? Esse é o grande propósito das parábolas de Jesus. E é por isso que ele fica falando quem entra e quem não entra. Ele está selecionando aqui mesmo, tá? Mas ele não está selecionando do tipo, ó, você está fora, você está dentro. Não, ele está convidando pessoas
para se alinharem com o reino de Deus. Por quê? Porque existe possibilidade de arrependimento. Aleluia. E a parábola de hoje fala sobre arrependimento, certo? A parábola de hoje ela é um golpe total na nossa autoconfiança. Ela é a grande definição de Deus. É Deus falando com a gente claramente que quem confia em si mesmo, na sua própria justificação, ou seja, na autojustificação, não pode fazer parte do reino de Deus. Não entra, não tem lugar nesse reino. Na verdade, qualquer autoconfiança, ou qualquer tipo de confiança ou de justificação, na verdade, que não se apoie somente na graça e na misericórdia de Deus, não tem lugar no reino de Deus. Porque o reino de Deus é harmonia com a vontade dele. E as outras coisas nas quais a gente costuma se apoiar para se justificar, quando não em nós mesmos, talvez numa ideologia, coisas do tipo, outros deuses, elas não se apoiam na misericórdia e na graça de Deus. São ídolos. E a gente precisa arrancá-los do nosso coração. Eles são um problema. Porque quando o reino de Deus se estabelecer, não tiver só no seu coração, mas quando ele se estabelecer sobre toda a terra, não vai ter lugar para outros deuses. Você tem que treinar desde já, se alinhar com o reino de Deus. Fala com essa pessoa bonita aí do seu lado. Você precisa se alinhar com o reino de Deus. Pare de se auto-justificar. Fala isso aí também, é importante. Pare de se auto-justificar. É isso. Mas o que é essa auto-justificação, afinal de contas, Justificação é o juiz que julga, que vê. É o juiz que se vê a favor de alguém. Justificação, o que é justificação? É o juiz julgar, no final do caso, a favor de você. Suponhamos que exista um juízo sobre toda a terra. Nós cristãos cremos nisso. Judeus também creem nisso, muçulmanos também creem nisso. O ateu não costuma crer nisso, mas ele acredita que existe um certo e um errado, embora não faça sentido nenhum. Quando Deus não existe essa sensação do certo e errado, eu estou mais com Nietzsche aí, que ele falou, cara, não faz sentido nenhum. A moralidade, se não é religiosa, a moralidade sempre tem uma pegada religiosa, ela sempre tem um pressuposto religioso, porque se não há uma ideia religiosa, não faz sentido nenhum a moral, Mas é isso, muita gente acredita no certo e no errado. A autojustificação, ou melhor, a justiça, ou seja, essa reivindicação de que eu estou certo, é uma coisa universal, ela é existencial, Todos querem se justificar, todos querem justificar-se, todo mundo quer dizer, velho, eu estou no caminho certo, não é verdade? Mas quem é que está certo, afinal de contas? Essa é a grande pergunta. Justificação é o juiz, ou pelo menos a lei que governa o universo, não sei como você enxerga isso, dizer que você está certo. Isso é justificação. É ele julgar a favor de você, é ele julgar a favor da sua causa. Trata-se de vindicar, reconhecer a legitimidade da sua causa, ou a legitimidade de quem você é. Tá certo, Efraim tá dos trinques, beleza, tá aceito, pode entrar. Na verdade, cada um de nós tem uma versão própria do que é o reino de Deus. Mesmo sem saber, o reino de Deus, apesar de ser uma narrativa judaica, ele é também uma narrativa universal. Todo mundo espera a chegada de um reino perfeito, um reino de justiça, de igualdade, de paz, e cada um busca ele de um jeito. Na época de Jesus tinha uns caras que buscavam isso por meio da perfeição religiosa, que eram os fariseus. Tinha os caras que não acreditavam no modelo religioso, eles iam para o deserto, eram os essênios. Tinha aqueles que acreditavam que aliar-se ao Império Romano e ao rei daquele tempo, era a forma de trazer um reino perfeito de justiça. E ao longo da história, um monte de pessoas vão trazendo uma ideia do que seria um reino perfeito. Até gente ateia. Não sei se você já leu o manifesto do Partido Comunista e coisas a respeito dos escritos de Karl Marx. Parece bonito pra caramba. E é uma ideia de um reino de justiça, de
de paz, de igualdade, onde não existe mais poder de um sobre o outro, onde não existe mais propriedade de meios de produção e coisas do tipo. Sempre tem uma versão da queda também. A queda está na propriedade privada. Para outros a queda está na preguiça. Enfim, coloca-se várias coisas, mas a verdade é que cada um tem uma versão própria do que é justiça, daquilo que reivindica a sua causa, tá? No caso aqui, Jesus está dizendo do lado de quem Deus estará no final das contas, do lado de quem está o juiz do reino de Deus. Quem está certo afinal? Justiça é uma reivindicação universal. Você tem a sua, eu tenho certeza. Mas tem outras pessoas que pensam diferente de você. E Jesus está dizendo aqui, quem está certo afinal de contas? E aí ele traça dois estereótipos. Ele pega os fariseus. Se você não sabe a história dos fariseus, um breve resumo aqui, é que no tempo em que Israel estava cativo em outras nações, e o templo foi destruído, o povo de Israel ficou sem, teve o seu marco de identidade destruído, quebrado. E aí Israel, sem o templo, que é o símbolo da sua identidade, o lugar onde o céu toca a terra, é o lugar da relação deles com Yahvé, com o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eles estavam perdendo mesmo a noção da identidade. E aí surgem pessoas que decidem criar mini-templos, chamados sinagogas, pequenas igrejas, pequenas congregações, onde a palavra de Deus era exposta todos os sábados. Então de manhã se ia para a sinagoga, todos os finais de semana, ao invés de todo mundo ir para o templo uma vez por ano, porque o templo estava longe e eles estavam exilados em outros lugares. Chegou um tempo em que o templo foi destruído mesmo. Então assim, os fariseus e os mestres da lei eram pessoas que cuidavam da identidade judaica, protegiam eles de se misturar com os costumes errados das nações. Eles eram pessoas levantadas por Deus para guardar aquele povo na pureza da palavra de Deus. Está entendendo? Só que chega um tempo em que eles começam a se auto-justificar. Agora, no tempo de Jesus tinha fariseus bons, tinha fariseus ruins. Tinha fariseus que realmente estavam prontos e aptos para o reino de Deus. Jesus fala, de um fariseu, de um mestre da lei que entra para o reino de Deus. Há fariseus que entram, inclusive um que você conhece muito bem, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Sendo fariseu, ele encontra em Jesus a resposta de tudo que ele buscava ao longo da sua história. Não é verdade? Ele era um fariseu. Então assim, ser fariseu não é necessariamente um trem ruim, não. Jesus está usando o fariseu aqui como estereótipo de alguém certinho, de alguém bom. Está entendendo? E ele pega uma outra figura, que é o estereótipo de alguém ruim. Sei lá, você pode pensar aí hoje no pior tipo de pessoa. Naquele tempo era fácil para o povo de Israel olhar para um publicano e falar, cara, isso aqui é raça ruim. Ou para a prostituta, que era uma figura também de alguém que se entregou a devassidão sexual, seja por causa da sua condição financeira, normalmente era por causa de condição econômica mesmo, e eu acho que a maior parte, talvez 99,9% das vezes é por causa disso. Mesmo assim elas eram mal vistas por todo mundo. Essa é pecadora. Jesus, se você soubesse quem é essa mulher, você não ia deixar ela encostar no seu pé não, porque você é um mestre, você é um cara de Deus, você não pode deixar esse tipo de pessoa. Pô, Jesus, se você soubesse quem é que está comendo com você na mesa, você não deixava. Isso é um publicano, amigo de uns outros publicanos. Está entendendo? Eu vou te explicar depois o que é um publicano. Ou melhor, vamos falar o que é o publicano de uma vez. O que é o publicano, cara? Diferente do fariseu, né? Publicano é um cara que decidiu, diante de toda aquela história de Deus com o povo de Israel, Deus salvando Israel, Deus faz coisas maravilhosas para Israel. Israel é o povo de Deus. Israel está sendo oprimido por outras nações, tomado cativo. As outras nações eram representações do demônio dentro da cultura judaica, tá? E teve a nação grega, que os fariseus ajudaram o povo a não se helenizar, não se tornar grego.
né? Não se misturar com costumes, com sacrifícios a outros deuses. E naquele tempo, o grande império que tinha tomado o Império Grego era o Império Romano. E o que era o publicano? O publicano era o cara que trabalhava cobrando impostos para o imperador romano. Ou seja, ele é um traidor da pátria. Tá bom? É o traidor da pátria. É o cara que roubou os cofres públicos direto no bolso das pessoas, literalmente. Ele roubou lá na administração do Estado, ele era no bolso das pessoas. Tá? Ele era ruim, tipo o Zaqueu, o publicano. Ele roubava pessoas mesmo. A única esperança que ele tinha era aquela, porque tão logo ele se entregava para essa relação com o opressor, com o inimigo, o povo, a sua casa, logo o botava para fora. Não sei se você já assistiu The Chosen, se você não assistiu, você pode pedir perdão no final do culto. Mas lá você tem a história de Mateus, o publicano. E ele é exatamente isso, ele é rejeitado pela sua família, porque ele escolheu aquela profissão errada. Tem um monte de profissões, você pode escolher profissões boas, profissões erradas, né? Era como se uma nação tivesse subjugado o Brasil na base da força, amarra, e aí de repente o Mateus começa a trabalhar para esse excomungado demônio, e a gente tirar ele da igreja, né? Era assim que o povo lidava. A pessoa não era excluída só da família, ela era excluída do povo de Israel, e ela era excluída da igreja também, que era a sinagoga, né? Quando ele ia na sinagoga, ele falava: aqui você não toma ceia, tipo isso. Não tinha ceia na época, então enfim, ele não podia comungar com eles, ele estava fora. Ele era o publicano, ele trabalhava para o inimigo, ele era um traidor. E aí, sem opções de trabalho, de relações dentro da sua própria nação, eu imagino que esse cara vai criando um orgulho, e ele procura assim: velho, já que todo mundo me rejeita aqui, vocês vão ver também o peso da minha mão, né? Então, na hora de cobrar os impostos, ele cobrava parte dele também. E ele estava em nome do imperador, tinha soldados romanos em volta dele, protegendo o que ele fazia. Então, quando as pessoas iam lidar com ele, não estavam lidando com ele diretamente, lidava com o Império Romano. Se um publicano quisesse te ferrar, ele te ferrava. Está entendendo? E aí ele era odiado por todo mundo. E ele, com todo aquele ressentimento com a sua própria família, com a nação e tudo mais, enfim, aumentava e girava essa roda, esse ciclo do pecado. Esse era o publicano. Ele é ruim? É. Jesus usa ele como exemplo de gente ruim mesmo, tá? E aí Jesus apresenta esses dois. Vamos lá, o fariseu. Ele apresenta diante de Deus ali o seu currículo vitae. Parece que eles estão diante de um juiz também, no mesmo tempo. Ele apresenta isso ali diante de Deus. E ele não está mentindo, tá? Ele está falando a verdade, né? Ele não rouba. Ele fala isso, né? Graças te dou, Pai, porque eu não roubo. Olha que doido, né? Nunca roubei ninguém. Eu não sou injusto. Ou seja, eu trato todo mundo com justiça. Inclusive justiça entre o povo de Israel tem a ver com tzadik, que é dar justiça para os pobres também. É uma justiça retributiva, né, e tal. Ou seja, ele contribuía com os pobres. Ele era generoso. Ele era um cara bom, velho. Ele fazia justiça aos pobres, né? Ele doa de acordo com a Torá. Ele fala: eu não sou adúltero, eu não traio. E aí esse adultério, dentro da narrativa do povo de Israel, não é só adultério com a esposa, adultério conjugal, não. É o adultério com a nação, né? Eu não traio a minha pátria, eu não traio a minha esposa, Senhor, né? Graças te dou. E aí ele entra com uma outra parte do seu currículo, que é a comparação, né? Eu não sou como esse publicano, eu não sou como todos os outros homens, eu sou diferente. O que ele está dizendo é que ele é melhor mesmo. Ele invoca aqui uma questão moral e política. Eu não sou como esse publicano, eu não traio a minha pátria. Ele traiu, não. Eu sou do Senhor. Se Israel for perseguido, eu vou perseguido também. Ele jejua, ou seja, ele é um cara abnegado também. Ele sabe negar a si mesmo em alguns momentos. É interessante que ele tem toda essa prática de piedade e está se auto-justificando. É muito interessante como que isso é possível nas nossas vidas. Você pode ser uma pessoa que jejua muito, que é doada para as pessoas,
e na verdade seu objetivo é só agradar a si mesmo e mostrar que você é bom. Ele era um dizimista fiel, ele falou: eu contribuo de tudo que eu ganho, eu dou o dízimo, Senhor. Já viu esse tipo de pessoa? Eu lembro que eu trabalhava com um cara, e aí ele chegava a dizer isso: olha, eu dizimei essa semana, agora Deus é obrigado a me abençoar. Desse naipe, velho. Bom, analisando o discurso dele, né? Eu te agradeço, Senhor. Quando alguém fala: Deus, eu te agradeço, logo você espera que ele vai falar alguma coisa que Deus deu para ele, não é verdade? Deus, eu te agradeço por o Senhor ter me abençoado, feito isso, isso e isso. Mas não. Essa introdução é a única coisa sobre Deus na oração dele, né? No discurso dele todo. A oração é toda sobre ele mesmo, né? É uma autodeclaração debaixo do verniz da centralidade de Deus. Tem muita gente que é assim, né? Não, Deus está acima de tudo aqui para mim. Deus é o centro da minha vida, o centro do meu universo. Só quero dizer isso, né? Mas aquilo tudo é um verniz, aquilo tudo é uma cera que está cobrindo várias imperfeições reais que existem ali. Ele não está se escancarando diante de Deus, ele está colocando cera. Daí que vem a palavra sinceridade, né? Sincera, sem cera, literalmente assim, se eu não me engano, do latim. É porque a cera cobre as imperfeições, deixa as estátuas, os monumentos, tudo bonitinho. O sincero é aquele que arranca a cera toda e apresenta do jeito que é de verdade. Então ele não é sincero, ele cobre as suas imperfeições. Ele agradece a Deus por ser quem ele é. No fundo ele está dizendo: Deus, obrigado, porque o Senhor está me devendo agora, sabe? Eu sou tão bom que o Senhor deveria se agradecer por eu existir na sua vida, Deus. E qual que é a visão de pecado e de justiça dele? Tudo para ele é externo, é um externalismo mesmo, né? Ele tem um foco na conduta, na observância e na violação. Deus, eu não violo tal regra, eu não sou adúltero, eu não sou tal coisa assim, né? O que é o pecado para ele, né? Deus, eu sou tão perfeito que o pecado na minha vida é um acidente de percurso. O pecado para ele é uma ação individual, é uma ação pontual. Se eu fosse pecar no adultério, Deus, obrigado, porque eu fiz isso e isso, eu só errei aqui nesse negócio do adultério, que é um ponto que eu errei, mas eu estou agora resolvendo ele diante de ti. Esse é o fariseu que Jesus está apresentando aqui, né? Ele acha que o pecado é um ponto, é uma ação individual na vida dele. E quem costuma pensar no pecado como uma listinha de regras, assim, né? No pecado, na virtude, acaba se dando assim um prato cheio para viver uma vida que cultiva pecado. Por quê? Porque ele encobre alguns pecados, os outros ele tá tudo certo. Deus, eu sou muito certinho, e só tem essa coisa aqui, mas o Senhor entende, porque um dia eu vou me liberar disso aqui. Eu não vou resolver esse problema agora, mas enfim, o Senhor sabe que todo o resto está tudo certo, né? E cara, você não faz ideia de quantos pastores, ou talvez você faça por estar assistindo por aí, né? Online e tudo mais, várias coisas, né? Recentemente a gente descobriu história de pastores que lançavam livros bons, que pessoas liam por aqui e tudo mais, e tinha uma rede de casas de massagem onde ele, enfim, explorava sexualmente mulheres durante o trabalho e ainda sentava com elas para poder agradecer depois, né, por ter, enfim, tido relação com ele. E casos de pedofilia que são encobertos e as pessoas ficam assim: não, todo o resto está certo. Deus, a igreja está indo bem, as entradas estão indo bem, isso significa que o Senhor está comigo. Eu só tenho esse problema aí da pedofilia, mas tá entendendo? A gente ri assim, mas acontece, velho, mesmo. E quando você vai conversar com a pessoa depois, ela realmente acreditava naquilo ali. Não, é só uma falha moral que eu tenho nessa área para poder resolver. Por quê? Ele não encara a si mesmo como um pecador. Ele vê que o pecado é só um ponto que está ali, não é um resultado de quem ele é.
E aí isso leva ele ao que também, né? A comparação. Eu não sou como os outros homens. No fundo o que ele está dizendo é: eu sou melhor, Senhor. Eu sou melhor. Talvez esse aí que está escondendo a pornografia, ou está escondendo a pedofilia, ou seja lá o que for, né? O pastor que catava o dinheiro das ofertas, ele fala: Deus, enfim, eu sou muito melhor do que o outro ali que já, é porque quando você tem esse tipo de visão do pecado, sempre tem alguém que pecou mais do que você. Então quando você faz a comparação, você fala: eu também não estou tão ruim assim. Tá entendendo? Deus, olha o Malafaia, não sou tão ruim assim. Tá entendendo? Não, mas eu te macio. Deus, olha aquele cara ali na rua, Senhor, olha o que ele está fazendo, eu não sou assim também. E aí você começa a comparar, porque o pecado não é um problema do coração, o pecado é uma falhazinha que você cometeu, mas você se vê como perfeito. Está entendendo? Isso é um problema. Isso te leva a se comparar com os outros. Ele já está se dando uma sentença de justificado diante de Deus. Eu não sou igual a esses outros, Senhor. Ele já foi vindicado dentro do seu próprio tribunal. Deus, para mim eu estou certo. Eu estou só apresentando aqui para o Senhor reconhecer quem eu sou. Está entendendo? Tem gente que é assim. Ele já decidiu tudo. Para ele não está errado, não está pecando e tudo mais. Aí chama o pastor para o gabinete só para se auto-justificar. Pastor, estou chamando aqui só para dizer que está acontecendo isso e isso. Eu traí minha esposa mesmo. Vai acontecer tal coisa assim. Mas também assim, minha esposa não fazia isso e aquilo. E aí já apresenta toda aquela justificativa. Falei, então eu decidi agora me divorciar e está tudo certo. Falei, mas você quer o que? Conselho? Você quer confrontação? Você quer o quê? É claro que as pessoas não dizem isso diretamente, mas no fundo o que elas estão dizendo é: pastor, estou só querendo que você dê o aval aí, que você justifique, mete a caneta. É isso que esse fariseu está fazendo diante de Deus. Deus, eu sou assim assado, só assina aí. Diante do teu tribunal, o Senhor está vendo que eu sou perfeito. Eu não sou como esse cara aí, né? Deus é só um avaliador para reconhecer suas prerrogativas. Se Deus reprova, ele se sentiria muito desapontado. Mas Deus é Deus. Não, mas poxa, eu era todo certinho. É por isso que o jovem rico se sente desapontado diante de Jesus. Porque Jesus fala assim: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás. Cara, eu faço tudo isso aí desde criancinha. Ele é igualzinho esse fariseu. Só que aí Jesus vira para ele e confronta o coração dele. É mesmo, mas sua confiança está muito aqui na terra ainda. Você acha que as riquezas que você tem é fruto da sua conquista e que você merece isso. Você é mais do que merecedor, certo? Então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, arruma um tesouro no céu e vem me seguir. Aí a Bíblia diz que ele saiu dali aborrecido. A palavra no grego é revoltado assim, com raiva, triste com raiva. E é interessante porque a palavra anterior, que Jesus olhando para ele, o amou e disse: olha, eu quero dizer um negócio, quando Deus te ama, Ele te confronta. O amor de Deus é confrontador. Ele é ousado e é confrontador, tá? Enfim, o cara se reprova, se Deus reprovasse ele, se tivesse ali um sinalzinho, Deus virasse para ele e falou: não, filho, você não está justificado. Ele ia sair dali aborrecido. Por quê? Porque ele acha que está tudo certo com ele. Para ele, o julgamento de Deus não importa. O que importa é a opção, a visão dele sobre si mesmo, né? Eu jejuo 2 vezes por semana. Ele tinha uma espiritualidade particular, porque o resto a Bíblia até diz, né? Não matarás, não adulterarás. Mas sobre o jejum, a Bíblia nem fala para você jejuar 2 vezes por semana. Mas ele transforma isso aqui num juízo particular mesmo. Fala: isso aqui eu sou a régua moral dessa sociedade, Deus. Em contrapartida, nós temos o publicano. Ele tem um currículo complicado. Porque, como eu disse, ele é traidor da igreja, traidor da nação, né? Nação e igreja naquele tempo era a mesma coisa. O povo de Israel, ele era traidor do povo de Deus. E assim como o fariseu, não está mentindo também, tá?
estou falando sério sobre o currículo dele. Ele é um traidor, ou seja, ele é excomungado da relação com Israel. Se ele é excomungado da relação com Israel, que é o povo de Deus, então ele não é povo de Deus. Apesar de ter nascido lá, ele foi extirpado da nação, né? Aí, sem opção de vida, ele começa a se entregar à usura, à avareza, ao roubo, à injustiça com os pobres. Veja, ele é completamente o contrário. O outro doa para os pobres, ele rouba dos pobres. Isso é o publicano. Tem gente que acha que o publicano é um coitadinho, né? Jesus está ali cuidando ali do publicano, porque ele é mal visto naquele tempo, meu irmão. Se você estivesse lá, você ia ver ele mal também. Porque ele não é só um cara malzinho. Não é só o cara que adultera, não, ele rouba do pobre, meu irmão. Quando mexe com o pobre, deixa todo mundo irritado, né? Direita e esquerda fica muito irritado com isso. Jesus vê que ele é mau, cara. Jesus está colocando ele aqui na parábola para provocar as pessoas mesmo, né? Ele é o adultério, né? Ele é adúltero com a nação e com a família também. Ele não contribui com a igreja, porque a igreja já não aceita, já foi excomungado, então ele não dá o dízimo de tudo quanto ele tem. O fariseu ganhou dele aqui, né? E se tem algo que ele não faz é reprimir-se, né, em jejum. Pensa o publicano jejuar? Ele quer fazer tudo que agrada a ele, né? Ele é extremo oposto do fariseu. É por isso que Jesus está colocando ele aqui na parábola. Por quê? Porque os dois são pecadores. Se você não encarar os dois aqui como pecadores, você perde o fio da meada. Você fica assim, Jesus está dizendo que o fariseu que é todo certinho é pecador, e o outro que é todo errado está certo. Não, isso aqui é prato cheio para hermenêutica ruim. Nós vamos falar sobre isso aqui. Ele não é justificado porque ele é fariseu, tá? Porque ele é publicano. Essa parábola costuma ser um prato cheio aí para hermenêuticas que justificam pecado, né? Promiscuidade sexual, idolatria. Não tem nada a ver, esse cara aí adora outros deuses e tal, mas ele faz o bem, sabe? E aí, diante de Jesus, o que importa? É o cara todo certinho? Ou é esse cara que é mais ou menos, mas ele tem um coração bom, sabe? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a oração desse cara. Roubo. Não, ele rouba, mas ele tem um coração bom, entende? É para dar para os pobres, coisas desse tipo. Ele não tem necessidade de arrependimento e mudança de vida. As pessoas costumam usar esse tipo de texto para justificar o pecado mesmo da vida das pessoas. Não tem nada a ver diante de Deus. Você não precisa ser essa pessoa certinha. Beleza. Você pode ser uma pessoa erradinha. Peraí, a Bíblia não está dizendo isso. Porque esse cara está se reconhecendo diante de Deus como pecador, tá? Jesus está deixando isso muito claro. Ele está num momento aqui de contrição, de arrependimento de quem ele é. E quem enxerga o texto dessa perspectiva costuma cortar essa parte do final aí, onde ele está pedindo a Deus um perdão. Está entendendo? O texto está caminhando na direção do arrependimento e não de uma justificação da vida errada. Então, as coisas erradas continuam erradas para Jesus. Jesus não está encarando aqui lista de regras, o que um faz e o outro não faz. Jesus não está aqui falando, o moralismo é pior do que o ser um traidor, um publicano, um cara na vida errada. Está entendendo? Jesus não está falando isso. Jesus está falando a respeito de corações. Jesus está indo em direção a corações aqui nesse lugar. E do seu coração hoje. A parábola é muito clara quanto ao arrependimento. O contrário disso seria um quadro igualzinho do fariseu. Imagina aí a oração do publicano diante de Deus, igualzinha do fariseu, né? Eu até fiz uma anotação hoje de manhã, porque eu me inspirei no publicano, né? Graças te dou, Senhor, porque eu não te devo nada. Eu tenho meus pecados, mas você sabe que meu coração é bom. Eu só quero o bem das pessoas. Eu sou contra toda forma de opressão e fascismo, Deus. Eu ajudo os pobres toda semana. Enfim, sou vegano. Eu não contribuo com essa indústria de carne, com desmatamento. Te agradeço porque eu não sou como esse fariseu hipócrita. Veja, é a mesma coisa, tá? Eu não sou como esse fariseu hipócrita e moralista. Deus, eu te dou graças porque eu não sou como Edir Macedo, Senhor.
Dá na mesma ou não dá? Porque é autojustificação do mesmo jeito. Aí Jesus está falando que é o contrário, meu irmão, é o contrário. Quem vê o pecado externamente, comparativamente, sempre considerará que há algo, que alguém tenha cometido mais pecados que você, tá? Já o publicano da parábola, tá? Pensa nisso. Jesus não está dando aqui uma visão do que é um fariseu e do que é um publicano. Ele está falando de um certo fariseu e de um certo publicano. Amém? Nem todos os publicanos tinham esse coração, e nem todos os fariseus tinham esse coração. A condição deles aqui é só uma forma de Jesus ser pedagógico. Porque quando você cria contrastes e paradoxos, é mais fácil, né? A Bia que é da pedagogia, você sabe que quando você cria paradoxos na cabeça das pessoas, é mais fácil para elas gravarem a mensagem, tá? Então não se engane, não tem nada a ver essa ideia de que está justificado aqui o pecado, né? Jesus está falando que o publicano é melhorzinho que o fariseu. Não, não é não, tá? Pelo contrário, farinha no mesmo saco, todos dois. Quem vê, Jesus poderia ter feito uma parábola assim, gente, tinha 2 fariseus, um orava agradecendo porque ele não era pecador, tal, não sei o que, isso, esse, aquilo. Já o outro fariseu dizia, Deus, o Nicodemos, cuida de mim porque eu sou miserável, eu dependo da tua graça. Esse voltou justificado para sua casa. A parábola poderia ter sido assim, só que não teria surtido o efeito que surtiu quando ele usou um publicano para dizer isso, porque ele está dizendo que o reino de Deus está aberto para gente que é vista como pecadora. Isso abre diante de nós um leque. Sabe por quê? Porque esse farisaísmo está dentro das nossas igrejas hoje em dia também. Você não consegue aceitar, ou talvez teoricamente você aceita, mas no seu coração você rejeita, que pessoas que são homoafetivas possam se aproximar da fé, pessoas que são moradoras de rua possam se aproximar da fé, pessoas que têm uma vida tão completamente errada possam se aproximar da fé. E aí tudo que você vê, não, se mudar completamente de vida, está tudo certo. Jesus não está falando nada disso aqui. Jesus está falando sobre um cara que tinha um coração arrependido de quem ele era. Olha só que doido. O publicano vê o pecado de modo absoluto. Ele não fala assim, Deus me perdoa porque eu sou um pecador, me perdoa porque eu pequei nessa área. Se ele fosse falar as áreas, ele ia ficar 2 horas lá diante de Deus. Então ele vira assim, tem misericórdia de mim, ô pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Por quê? Tem misericórdia do pecado que eu sou. Essa precisa ser a condição de todos nós. E quando você tem essa noção de que você é um pecador, e o seu pecado não é só uma escorregada num ponto, é porque você tem um coração pecaminoso e que precisa se humilhar diante da graça de Deus todos os dias, porque somente a graça de Deus pode te justificar e não a sua vida correta. Quando você tem essa perspectiva diante de Deus, você para de se comparar com as pessoas. Presta atenção nisso. Quando você fica se comparando o tempo todo com os outros, apontando, eu fico invocado com o irmão que não faz isso, isso e isso, provavelmente tem um problema no seu coração, porque você acha que aquilo que você faz te justifica diante de Deus. Tradução fala, seja propício. Seja propício a mim, pecador. É isso. É isso que se trata de vindicar, de justificar. É pedir o juiz para ser propício. E ele está dizendo, ser propício a mim, pecador. Tenha misericórdia de mim, o pecador. Ele pede perdão, cara, pela sua identidade, por aquilo que ele é. Ele é pecador não porque ele peca. Ele é pecador não porque ele peca, porque ele é. Ele é um pecado. E ele precisa de misericórdia. Porque se ele pudesse se apoiar em outra coisa, né? O que ele está fazendo? Ele está concordando com Deus a respeito de quem ele é. Um arrependimento do tipo que eu disse aqui antes, mesmo que seja do cara que vive a vidinha errada, ele não está concordando com Deus a respeito do seu pecado. Ele está só dizendo para Deus que ele está justificado, porque ele é um cara legalzinho, é um cara gente boa, que não é moralista, mas vai para o inferno junto com o moralista. O problema é esse.
Diante da justiça do reino de Deus, essa pessoa Deus não é propício a ela, está entendendo? A graça de Deus não a alcança, por quê? Porque ela já é boa. A graça de Deus só alcança quem não tem nada em que se apoiar. Vou repetir isso para você: a graça de Deus só alcança quem não tem nada em que se apoiar. Se você se apoia em alguma coisa, a graça de Deus não é necessária para você. Só a graça basta. Deus só salva quem é pecador. Quem é justo não precisa de médico. Jesus falou isso de modo muito irônico. Os justos não precisam, os doentes não precisam de médico. Imagina ele fala, os sãos não precisam de médico. Imagina ele dando uma piscadinha pro cara que falou: os sãos não precisam de médico não, eu vim para os pecadores. Por quê? Porque só quem se vê nessa condição miserável diante de Deus pode realmente virar para Ele e falar: tem misericórdia de mim, pecador. E Ele está dizendo: esse voltou vindicado, esse voltou justificado, esse voltou com o juiz de toda a terra sendo propício a Ele. Por quê? Porque não existe mais nada em que Ele pode se apoiar, senão no favor de Deus, senão em Deus olhar para Ele e falar: realmente, Ele não tem nada. E a única coisa em que Ele se agarra é na possibilidade de eu ser misericordioso com Ele. Glória a Deus. Deus não é obrigado a ser misericordioso com você. E isso torna a coisa mais pesada ainda, porque Ele, não sendo obrigado, quando você vai orar assim, você não se apoia em mais nada. Fala: Deus, se eu pudesse me apoiar numa coisa boa que eu fiz ontem, mas o problema é que quando eu olho para dentro de mim, não tem nada realmente que eu possa apresentar e dizer: Deus, pelo menos eu fiz isso, mas não tem nada. Deus só salva esses que entendem que não existe nada na sua vida a não ser a esperança da mão de Deus te agarrando nesse mar de pecado. Ele não apela para comparação. Ele não apresenta nenhuma qualidade para poder amenizar a sua situação. Ele não apela para comparação. Ele fala: tudo que eu sei é que eu sou um pecador, eu sou um perdido, e onde os outros estão para mim não importa. O que importa é que eu sou pecador, Deus. Talvez alguém chegasse: não, mas se compara com fulano. Cara, não importa quem é o fulano, quem é o ciclano, eu sou um pecador. Não há comparação com os outros, nenhuma listagem de pecado. Ele é pecador e esse é o ponto. Ele apresenta e ele apela para a misericórdia, porque ele não tem mais nada em sua vida para poder se apoiar, a não ser a possibilidade de Deus ser gracioso com ele. Se você não me perdoar, Deus, eu não terei mais nada. Tu és justo. Inclusive o salmista ora isso, né? Tu és justo em me punir. A tua punição é sempre justa sobre mim. Mas tem misericórdia, porque se o Senhor pesar a mão, eu vou para o inferno e eu estou perdido. Ele reconhece sua total dependência da graça radical de Deus. Aí eu quero que você apresente você mesmo diante dele hoje. Incline a sua cabeça e ora um pouco sobre isso. Você, como cristão, tem dependido completamente da graça radical de Deus? Você quer depender radicalmente da graça de Deus sobre a sua vida? Ou você tem se apoiado em você mesmo? Tem algumas coisas que você costuma fazer que apontam na direção oposta. Por exemplo, quando você não consegue se sentir perdoado por Deus quando você pede perdão. A não ser quando você faz aquela contrição tão profunda que você até chora e fala: agora eu mereci meu perdão. Isso significa que você ainda está se apoiando em si mesmo. Você está se apoiando nos seus sentimentos. Ou quando você é orgulhoso ou rude com os outros, fica comparando. É isso que tem acontecido na sua vida? Ou quando você se sente fracassado ao pecar. Nossa, fracassei. A grande verdade é que você não se entristece porque o seu pecado ofendeu a Deus. Você se entristece por ter... Você se entristece como uma pessoa saudável que comeu um brigadeiro. Falhei, fracassei. Os seus fracassos precisam ser entendidos como ofensa a Deus. Então não é fracasso, é ofensa a Deus. Fracasso é quando você quebra o seu padrão moral.
E quando você se sente um fracassado, uma fracassada, a grande verdade é que você ainda está tentando se auto-justificar, escondido debaixo dessa cera, desse verniz. Mas eu oro hoje para que o fogo do Espírito Santo venha sobre você e faça derreter toda a cera, para que você possa se expor claramente diante de Deus, quem você é, e diga a Ele: tem misericórdia de mim, pecador. Chorar diante de Deus é bom. É esse homem que obtém do Deus encarnado a sentença de que ele é justificado. Ore aí, fala com Deus um pouco.